Olá, alunos, bom dia. Nós vamos iniciar aí mais uma semana de estudos. Só lembrando que nós vamos trabalhar a diagnóstica inicial do ano de 2021, tá bom? Depois eu vou mandar um áudio aí separado explicando para vocês como a gente vai trabalhar. Nós estamos tendo diversas reuniões para tentar facilitar a vida dos alunos, dos pais, nesse momento difícil que estamos vivendo, tá? Então, o que eu vou pedir? Essa diagnóstica vocês deverão fazer sozinhos. Primeiro, realizar a leitura, tá? Vocês vão fazer a leitura do texto para responder o estudo do texto. Aqui o que nós temos? Ó, um cardápio variado. Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável de alimentos. Veja só, o serra-pau tem esse nome porque se alimenta de madeira. Uma espécie é chamada de rola-bosta por sua preferência por excrementos, enquanto outra tem hábitos mais refinados, pois só come pétalas de flores. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura do algodão. O bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo a planta. A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas das plantações. Ela chega a comer cerca de 20 pulgões por dia. Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e sim para devorar os livros. Nesse caso, são as suas larvas que perfuram as capas dos livros, causando o maior estrago. Então aqui tem a fonte, ó, adaptado de Globo Ciência, ano 2, número 20. Depois da leitura desse texto, o que nós estamos falando aí? Sobre os besouros e suas espécies, né? Nós temos vários tipos de besouros que vivem aí no nosso planeta, ok? Então, alguns aí se alimentam de madeira, né? Como serra-pau. Esse aqui que tem um nome engraçado, rola-bosta. Por quê? Porque ele come os excrementos, né? Ele come coisas já estragadas, as fezes de outros animais, né? Então, por isso esse nome, tá? E alguns outros, né, ó, que comem só as pétalas, que entram na lavoura do algodão e estragam aí com a plantação. A joaninha, que é um fato curioso, ó, que também é considerado um besouro, né? E ela come pulgas, ó, os pulgões aí, né? Nesse caso, ela é favorável. Ela ajuda a combater as pragas de algumas plantações. Feito essa leitura, o que eu sempre indico? Primeiro, vocês façam a leitura só com os olhos e compreendam aquilo que vocês estão lendo, crianças. É muito importante. Se eu só passar os olhos, eu não vou entender e não vou compreender o texto. Depois, vocês podem fazer a leitura em voz alta para trabalhar a fluência de vocês. Então, ó, sempre quando eu encontro um ponto, uma vírgula, 2 pontos, tá vendo? Ó, ponto e vírgula, tudo isso é a estrutura de um texto. E sempre quando eu me deparo com uma pontuação, eu preciso dar uma pausa, tá? Para que o leitor consiga entender e compreender aí o que eu estou lendo. Após, vocês vão fazer o estudo do texto. O estudo do texto é múltipla escolha. Vocês vão fazer a leitura e vão assinalar uma única resposta, tá? De acordo com o texto, qual a relação que o autor estabeleceu entre o texto e o título do texto? Um cardápio variado. Vocês vão ler e vão preencher aí apenas uma alternativa. Os besouros podem escolher entre diversos alimentos. Cada tipo de besouro possui uma alimentação diferente. Os besouros são terríveis e não se alimentam. Os besouros precisam perseguir suas presas. Então, vocês vão assinalar uma resposta aqui. 2. O besouro que prejudica a agricultura é o serra-pau, o bicudo, a joaninha ou o rola-bosta. Vocês vão ler lá no texto e vão assinalar uma resposta. O besouro que ajuda a combater as pragas, qual que é? Então, vocês vão ler e vão assinalar. Observe o trecho do texto, ó. Uma espécie é chamada de rola-bosta, porque sua preferência por excrementos, enquanto outras têm hábitos mais refinados,
pois só come pétalas de rosas. A palavra em destaque significa, então qual que é a palavra em destaque aqui, ó? Refinados, tá? Então o que significa? É fino, grosseiro, saboroso ou deselegante. Ai, professora, estou com dúvida. Você pode consultar aí o dicionário online para saber o que significa refinado. E aí vocês respondem, tá? 5. Assinale a alternativa que revela que tipo de texto é este. Esse texto é uma fábula? É um conto? É uma carta de reclamação ou é um texto informativo? O que é uma fábula, né? A fábula é aquela história que é contada sempre com animais e no final sempre fica um ensinamento pra gente, né? Uma moral aí. O conto, ele pode ser um conto de fadas, um conto de assombração, um conto de esperteza, que sempre tem uma história que envolve alguns personagens. Uma carta de reclamação é quando eu vou me dirigir a alguém como consumidor, né? E vou reclamar de alguma coisa. E o texto informativo é quando passa alguma informação pra gente. Então esse texto acima, onde ele se encaixa aqui? Na fábula, no conto, na carta de reclamação ou no texto informativo? Entre os seres humanos, a expressão devorar livros, o que significa? Para o ser humano agora, não para o animal, tá? O ser humano, ele come livros, ele engole os livros sem mastigar, ele lê muitos livros ou ele cataloga livros, tá bom? Então vocês vão responder, também é facinho. Leia o trecho a seguir com atenção e assinale a alternativa correta. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura de algodão. O bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo a planta. A expressão em destaque está se referindo ao quem? Ao algodoeiro, ao bicudo, à broca ou aos besouros. Vocês vão assinalar aí uma resposta também. Complete as frases e preencha a cruzadinha, tá? Então aqui nós temos as frases que vocês vão preencher de acordo com o texto, tá? Então qual que é o inseto que se alimenta de madeira? Vocês vão olhar lá no texto, vão preencher aqui, e aí a número 1 vocês vão na cruzadinha para preencher, ó, que é o tipo de besouro, tá vendo? Nós temos todas as espécies aqui que vocês precisam primeiro preencher as lacunas para depois preencher a cruzadinha, tá bom? E é isso. Essa aqui é a nossa primeira diagnóstica do dia 8, que foi ontem, tá? Então eu estou encaminhando hoje para vocês e na sequência já vou mandar a aula do dia 9. Qualquer dúvida é só me chamar.